Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Nós estamos, nestes vídeos, explicando os 3 pontos principais deste versículo, dessa primeira carta do apóstolo Pedro, dentro da doutrina bíblica da salvação, a doutrina da eleição. A salvação é para os eleitos de Deus, aqueles que Deus, em Cristo Jesus, escolheu antes da fundação do mundo para ser santos e irrepreensíveis diante de seus olhos. Até agora vimos nesse texto da carta do apóstolo Pedro que esses eleitos de Deus são eleitos segundo a presciência de Deus Pai. No vídeo anterior, começamos a ver como esses eleitos são eleitos, segundo ponto aqui desse versículo, em santificação do Espírito. A obra de santificação do Espírito tem 2 pontos importantes. O primeiro nós chamamos de separação e o segundo de aperfeiçoamento. Os eleitos são separados do mundo, separados do império das trevas, separados espiritualmente dos demais pecadores, pela genuína conversão, uma obra de Deus. A obra inicial de Deus na salvação dos eleitos. Deus alcança esses eleitos lá no mundo do pecado por meio de uma genuína conversão. No vídeo anterior, nós vimos todos os elementos de uma genuína conversão. Essa conversão é a separação. Uma vez convertidos, os eleitos então entram no nível da santificação, no processo de santificação, que é o processo de aperfeiçoamento, para se tornarem perfeitos como o Pai Celestial é perfeito, para serem santos como Deus é santo. A santificação é registrada na Escritura como a vontade excelente de Deus. É o que nós podemos ler na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, onde ele escreveu assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Por que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita? A vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é agradável, a vontade de Deus é perfeita, porque a vontade de Deus é a nossa santificação. Que nós sejamos santos como o Senhor nosso Deus é santo. Hebreus capítulo 12, versículo 14, está escrito: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação, portanto, é primordial na vida dos que vão morar no céu, dos que vão estar frente a frente com o Senhor, dos que verão a Deus face a face. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Portanto, a vontade de Deus é a nossa santificação. Quando Jesus ensinou os aspectos principais da teologia bíblica da oração, de como orar, ele colocou como centro dessa oração a oração ao Pai, dizendo: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus é que os seus filhos eleitos, alcançados, convertidos por Ele,
do pecado, sejam santos. Só que essa santificação não acontece da noite para o dia. Essa santificação é um processo que dura toda uma vida. É um processo de aperfeiçoamento, onde os filhos de Deus, imperfeitos, embora convertidos, ainda não são perfeitos. Convertidos são conscientes de todas as suas imperfeições que precisam ser paulatinamente corrigidas durante todo esse processo. Portanto, uma vez convertido, o eleito de Deus para a salvação entrará neste processo vitalício de aperfeiçoamento. O apóstolo Paulo usou essa palavra aperfeiçoamento na sua carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 12, onde ele disse: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. A primeira frase desse versículo, a palavra de Deus, o ministério da palavra de Deus, a ação direta da palavra de Deus na vida dos eleitos é para o seu aperfeiçoamento, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Alguém poderia perguntar, se são santos, então por que ainda precisam do aperfeiçoamento? Porque são santos, porque foram separados, mas ainda não são perfeitos e precisam receber toda essa obra de Deus, a obra do aperfeiçoamento. A obra da salvação, na sua aplicabilidade nos eleitos de Deus, portanto, ela possui 3 níveis. É nesse assunto que nós vamos entrar agora, dentro deste segundo elemento aí, neste versículo da carta do apóstolo Pedro. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleitos de Deus em santificação do Espírito. A obra da salvação alcança os eleitos por meio da conversão. A conversão, portanto, é o primeiro nível da obra da salvação. Uma vez convertidos, os eleitos são inseridos imediatamente no segundo nível da obra da salvação, que é a santificação. E o terceiro e último nível será a glorificação, quando forem elevados para a glória de Deus. A conversão, conforme nós descrevemos no vídeo anterior, é uma obra de separação, mediante a qual o Espírito Santo separa os eleitos do mundo, do pecado, do maligno, do império das trevas. É o primeiro nível da salvação, a conversão. Este primeiro nível é instantâneo, é uma realização exclusiva de Deus na vida dos seus eleitos. Os eleitos não são convertidos porque eles se converteram. Eles são convertidos porque Deus os converteu. Deus é quem opera a obra da conversão. Quando o profeta Jeremias entendeu essa verdade, ele orou a Deus e a sua oração ficou registrada no livro das Lamentações de Jeremias, Lamentações capítulo 5, versículo 21. Quando Jeremias orou, dizendo: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Jeremias entendeu que só se o Senhor nos converter é que seremos verdadeiramente convertidos. Por quê? Porque outro dos muitos danos causados no homem pelo pecado é o fato do homem ter se tornado completamente impossibilitado
de se converter ou ser naturalmente convertido. Assim, nenhum homem se converte e nenhum homem converte a outro homem. Somente Deus pode fazê-lo. E Deus o faz com todos os seus eleitos para a salvação. O homem não se converte. Não é um pregador que converte um homem. Não é uma igreja que converte um homem. Não é um ministério que converte um homem. Quem converte um pecador é apenas Deus. É uma obra de Deus. Porque o pecado, o estado de pecado, é uma espécie de morte. Paulo diz em Efésios capítulo 2, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Podemos fazer uma pergunta: o que um morto pode fazer por si próprio? Outra pergunta: acaso um morto pode ressuscitar a si próprio? A conversão é uma ressurreição espiritual. Quem opera a real conversão é o próprio Deus na vida de todos os seus eleitos. Uma vez convertido, o eleito automaticamente é inserido no segundo nível da salvação, que é a santificação. Agora, a santificação, diferente da conversão, não é uma obra instantânea, mas um processo que durará o restante da vida do eleito, no qual ele deverá perseverar até o fim. Por isso Jesus disse em Mateus 24, versículo 13, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus fez questão de colocar esta frase no singular. Ele nem disse, aqueles que perseverarem até o fim, estes serão salvos. Ele colocou no singular para que cada um pense nisso numa realidade pessoal. Esse aquele é aquele que verdadeiramente é eleito. O eleito é aquele que vai perseverar até o fim. Ele tem essa consciência que Jesus condicionou a real salvação à perseverança. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar em quê? Perseverar na sua própria santificação. A santificação também, diferente da conversão, não é uma obra exclusiva de Deus na vida dos seus eleitos, mas uma obra realizada por Deus com a plena cooperação dos seus eleitos. Preste atenção, na conversão, Deus agiu sozinho, convencendo de pecado, trazendo contrição, trazendo arrependimento, e a pessoa então experimenta uma verdadeira ressurreição espiritual, ou como Jesus disse a Nicodemos, ela experimenta um novo nascimento. Uma vez nascida de novo, uma vez feita nova criação, uma vez ressuscitada com Cristo, ressuscitada da morte do pecado, do império das trevas, agora a pessoa está viva. Agora ela está consciente de que precisa se santificar. Por isso, o segundo nível da salvação é um nível realizado por Deus em cooperação com o convertido. A pessoa verdadeiramente convertida, ela tem consciência de que precisa agora cooperar com Deus, trabalhar juntamente com Deus na sua santificação, obedecendo assim a palavra de Deus, que está escrita em Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual
ninguém verá o Senhor. Cada um tem que seguir a sua santificação. No entanto, apesar dessa cooperação, é bom que tomemos consciência de que é o próprio Deus quem opera nos seus eleitos, tanto o querer como o efetuar ou realizar a sua santificação, que é o desenvolvimento da salvação. Eu citei duas frases aqui que estão em 2 versículos da Epístola de Paulo aos Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 12 e versículo 13. No versículo 12, Paulo exortou da seguinte maneira: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O que é este desenvolvimento da salvação? A salvação precisa ser desenvolvida, precisa. A salvação é desenvolvida na vida dos convertidos através da santificação. Muitas pessoas que são, na Bíblia, denominadas como muitos chamados experimentam a conversão, mas não desenvolvem a salvação por meio da santificação. Não vai adiantar nada essa conversão, porque ela não vai ser salva apenas pela conversão. Porque não é sem conversão que alguém não verá a Deus, mas é sem santificação. A conversão conduz para a santificação. Portanto, a santificação é o que Paulo chama aqui de o desenvolvimento da salvação e exorta: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Temor e tremor de quê? Temor e tremor de vir a perder essa grande salvação que ganhou. A salvação é confirmada pela santificação. A pessoa verdadeiramente convertida, ela vai desenvolver a sua salvação pela santificação. E no versículo 13 de Filipenses 2, Filipenses 2:13, o versículo seguinte, Paulo declara o seguinte: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Deus é quem, portanto, efetua lá dentro da alma, do coração, da mente, do eleito, tanto o querer se santificar, como o realizar a sua santificação, cooperando com Deus nessa obra, que é a boa vontade de Deus. É Deus quem opera no eleito. Uma das diferenças, portanto, entre o eleito de Deus, os poucos escolhidos e os muitos chamados, como Jesus disse em Mateus 22:14, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. É que nos poucos escolhidos, Deus opera no coração deles o querer se santificar e o efetuar essa santificação. Enquanto os muitos chamados não sentem esta operação dentro deles e eles não acham importante se santificar e já acham que estão muito bem e preparados para ir para o céu. O processo vitalício de santificação do eleito se encerrará com a sua morte ou com a vinda de Jesus sobre nuvens, o que vier primeiro. Em ambos os casos, Deus completará o que tiver faltado para a plena santificação. Portanto, a santificação é um processo vitalício na vida do eleito, que é iniciado com a sua conversão, e a partir da sua conversão,
até a sua morte. Ser obediente como Jesus foi ao Pai, obediente até a morte. Obedecer a Deus, sujeitar-se a Deus, santificar seus pensamentos, suas atitudes, suas ações, santificar a sua vida, santificar-se diante de Deus. É uma obra difícil, é uma obra que dura a vida toda, e ninguém consegue, nenhum eleito consegue terminar, completar essa obra até a sua morte, ou até a vinda de Jesus sobre nuvens, o que vier primeiro. No entanto, Deus, que conhece os que lhe pertencem, como está escrito na carta de Paulo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, ou melhor, na segunda carta de Paulo a Timóteo, Deus conhece os que lhe pertencem, Ele sabe que Ele está operando nesses que lhe pertencem, nesses eleitos que lhe pertencem. Deus está operando tanto o querer ser santo, quanto o efetuar essa obra de santificação. Então Deus vai completar quanto estiver faltando dessa obra. É o que Paulo escreveu em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. O Pai vai completar essa obra. Deus, que começou essa obra na vida dos eleitos por meio da conversão, vai completar a santificação dos eleitos até a hora da glorificação, que é o terceiro nível da salvação. Os eleitos santificados são resguardados no paraíso até a vinda de Jesus, quando acontecerá o terceiro e último nível da salvação, a saber, a glorificação. Os eleitos que vão morrendo fisicamente, seus corpos voltam ao pó por um tempo. A morte física é uma separação temporária entre o corpo e a alma, mas suas almas vão para o paraíso aguardar a ressurreição que acontecerá por ocasião da vinda do Senhor Jesus, para que se cumpra plenamente o que está escrito em Romanos 8,17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Se com Cristo sofremos, com Cristo seremos glorificados. O que sofremos? Sofremos tribulações na terra, mas essas tribulações na terra são necessárias para gerar a perseverança. É o que Paulo escreveu em Romanos capítulo 5. Nos gloriamos também nas tribulações, porque a tribulação produz a perseverança. A perseverança produz a experiência produz a esperança. E a esperança não engana, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Jesus condicionou a salvação à perseverança. E essa perseverança é gerada em meio a tribulações. Portanto, Paulo disse, nós nos gloriamos, portanto, até nas tribulações, porque a tribulação produz a perseverança. Tiago também escreveu no início da sua epístola, Tiago, lá no capítulo 1, no início do capítulo 1, versículos 2 e 3, Tiago declarou, irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações,
Porque a provação da vossa fé gera a perseverança. Se a perseverança é gerada em meio à tribulação, foi por isso que Jesus disse: no mundo tereis aflições, no mundo tereis tribulações, passareis por tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Foi isso que Paulo quis dizer quando disse em Romanos 8,17, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Se sofremos no mundo tribulações, como Jesus, que não tinha pecado, sofreu, nós também recebemos perseverança formada em nossas vidas, forjando nossas vidas na obediência de Deus e de Cristo Jesus para a salvação eterna. Nós estamos, portanto, meditando em todas essas coisas que estamos falando no 2º versículo do 1º capítulo da primeira carta do apóstolo Pedro, que contém 3 elementos. O primeiro, que os eleitos são eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Nós estamos no 2º elemento, que é maior. Os eleitos são eleitos em santificação do Espírito. E quando terminarmos, os eleitos são eleitos para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Continuaremos ainda neste versículo, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, nos nossos próximos vídeos.